Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Que Deus esteja abençoando a cada vida aqui presente. Esteja abençoando também cada um dos que estão ouvindo esta palavra através do canal Fonte de Graça Oficial. Que as bênçãos do Senhor possam estar alcançando o seu lar, a sua casa, toda a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar a igreja a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Aleluia. Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Que diz assim a palavra de Deus. Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Louvado seja Deus. Podeis tomar o vosso assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor, que é digno de toda honra e de toda adoração. Uma palavra bem conhecida, uma palavra muito pregada pelos pregadores por aí afora. E eu estava meditando nesta palavra e perguntei para mim mesmo: qual é o limite do homem? Até que ponto o homem pode ir? Porque nós vemos que as pessoas, no geral, não botam muita fé no ser humano. No geral, as pessoas desprezam os seres humanos. Nós podemos dizer isso, às vezes, por nós mesmos. Em muitas ocasiões, nós declaramos que as pessoas não podem, as pessoas não dão conta, você não vai conseguir. Às vezes declaramos até mesmo que nós não podemos, não conseguimos, não somos capazes. Mas depois de refletir nesse texto da palavra de Deus, eu pude perceber algo bem diferente. O ser humano, ele pode muito. O ser humano, ele é capaz de muitas coisas. Porém, existe alguns requisitos. Ele tem que estar olhando para Jesus. Uma vez que esteja olhando para Jesus, o homem pode,
o homem é capaz, o homem suporta qualquer dificuldade, qualquer obstáculo que vier contra a sua vida. Uma vez que esteja olhando para Jesus, nada pode segurar o ser humano, nada pode detê-lo. O que nós acabamos de ver aqui na palavra de Deus, que o homem, quando olha para Jesus, ele pode então até andar por sobre as águas. E isso é a palavra de Deus que está nos advertindo, nos falando. Talvez muitos, quando lê esse texto e começa a imaginar Jesus andando por sobre as águas, talvez até não ache tão milagroso, que coisa tão grandiosa, por se tratar de Jesus, o Filho de Deus, o Salvador, o próprio Deus, podemos dizer assim. Mas quando nós olhamos para um mortal, para um homem, Pedro, andando sobre as águas, aí nós começamos a imaginar do que o homem é capaz, se ele estiver olhando para o Criador, se ele estiver olhando para o Senhor dos Senhores, se ele der ouvido à palavra do Senhor. Simplesmente Jesus disse: vem. E Pedro então, olhando para Jesus, naquele momento, ele não duvida, ele vai ao encontro do Senhor. Talvez muitos de nós não paramos ainda para imaginar uma cena como essa, o tamanho feito de alguém, um simples homem, mortal, toma uma atitude por obediência à voz do Mestre, ele anda sobre as águas. E quando nós começamos a imaginar tantas coisas que homens e mulheres de Deus fizeram no decorrer da história, por acreditar, por confiar em Deus, podemos dizer que muitos feitos, às vezes, faz com que nós venhamos até duvidar. Qual de nós nunca duvidou de algumas coisas que a Bíblia relata? Quem nunca duvidou de milagres ocorridos nas Escrituras Sagradas? Todos nós, por algum momento, duvidamos do poder de Deus, duvidamos da grandeza do Senhor, desse Senhor que pode todas as coisas, desse Senhor que faz que o simples mortal possa caminhar por cima das águas, desse Senhor que faz com que simples mortais possam entrar em fornalha de fogo e não se queimar. E muitas coisas nós vimos no decorrer da história. O interessante é que ele continua o mesmo. Deus não mudou. Ele é o mesmo Deus, o mesmo Senhor. Tudo que foi feito no passado pelos homens, através da fé, pode ser feito hoje também por todos nós. Precisamos apenas usar a nossa fé, obedecer a palavra de Deus, e quando Ele disser, vem, nós precisamos ir, mas ir com fé, para ver até onde nós vamos. E eu posso dizer que se nós formos realmente com fé no Senhor, nós vamos muito longe. Porque homens e mulheres de Deus obedeceram, ouviram a voz do Senhor e fizeram coisas extraordinárias
através da fé. E porque hoje tem que ser diferente? Porque hoje não pode valer também? Será que a palavra de Deus mudou? Será que Deus não é o mesmo? Todos nós sabemos que é o mesmo Deus. Todos nós sabemos que a palavra tem poder, que a palavra vale até hoje e vai valer eternamente. Quem de nós, qual de nós tem a ousadia de dizer que esta palavra não vale mais? Que esta palavra não tem mais efeito? Ela continua tendo efeito, ela continua valendo. Se houver obediência, se houver realmente compromisso, nós vamos ver o impossível acontecer nas nossas vidas. Pode acontecer, irmãos. O milagre, o impossível pode acontecer nas nossas vidas. Mas nós bem sabemos que o amor tem esfriado. O amor tem fugido do coração das pessoas. As pessoas não sabem mais o que é amar. Quando se fala em amor, parece que é algo desconhecido. E na verdade, podemos dizer que é mesmo. Porque as pessoas não estão mais tendo amor nos corações. E a palavra do Senhor nos adverte que aquele que não ama o seu próximo, ele vive em morte. Ele vive em morte. Veja que tamanha responsabilidade está sobre as nossas vidas. Deus é amor. O amor tem que estar em nós, Deus tem que estar em nós. Nós temos que amar a Deus e temos que amar os nossos irmãos, porque se não fizermos isso, nós vamos estar em morte. Nós vamos estar em morte. Não adianta, não podemos enganar a nós mesmos. Ou nós obedecemos a palavra de Deus e vamos viver o extraordinário de Deus nas nossas vidas, vamos ver o impossível acontecer em nós, na nossa família, ou vamos viver em morte. É a palavra de Deus que está nos afirmando. Deus, ele faz coisas maravilhosas no meio do seu povo. Deus, ele faz grandes feitos no meio da sua igreja. E nós, como igreja do Senhor, precisamos estar reconhecendo isso dia após dia. Mas como? Glorificando e exaltando o nome do Senhor, obedecendo a sua palavra, evitando de todas as formas fazer coisas que venham desagradar a Deus. Hoje em dia não há mais renúncias. As pessoas não querem mais renunciar aquilo que desagrada a Deus. E às vezes pensa que está bem com o Senhor. O que mais preocupa é isso. As pessoas não querem deixar de fazer coisas que elas mesmas sabem que estão desagradando a Deus e que Deus não aprova, e ainda assim acreditam estar bem com Deus.
Mas que engano tremendo. Isso é um engano, irmãos. Isso é um engano, igreja do Senhor. Nós precisamos, de todas as formas, lutar contra isso, procurar fazer a vontade de Deus, procurar fazer aquilo que agrada ao Senhor. E nós vemos aqui que o homem, ele pode muito. Nós vemos aqui através da palavra de Deus, que nada pode segurar o ser humano, mas ele tem que estar olhando para o Senhor Jesus, e obedecer a sua voz, obedecer a sua palavra, obedecer o seu comando. Porque através desta palavra nós podemos contemplar que se nós obedecermos, nós vamos poder fazer muita coisa, irmãos. Senhor, se és tu mesmo, mande que eu vá até o Senhor. Jesus simplesmente só diz: vem, pode vir. Se você obedecer a minha palavra, se você olhar para mim, pode vir. Não se preocupe, ainda que você encontre uma barreira muito grande, ela não vai poder te resistir. Vem, você vai poder andar até por cima das águas. As águas não vão poder te segurar. Mas nós vemos aqui também, em seguida, que Pedro, por causa do vento, da tempestade, ele começa a ter medo. E por causa do medo, ele começa a se afundar. Então, irmãos, não podemos temer. Não podemos temer. Nós precisamos obedecer à voz do Mestre, ouvir a voz de Jesus, ir até Ele sem medo, que as águas não vão. Nós não vamos afundar nas águas. Nós vamos conseguir ir adiante, por mais difícil que seja. O segredo está em obedecer à voz do Mestre, em olhar para o Mestre com fé e ir. Irmãos, pensa que coisa mais tremenda. Um ser humano, um homem mortal, andar sobre as águas. Talvez nós nunca paramos para pensar em tamanho feito. É algo incrível. E Deus pode. Deus pode. Se o homem crer, se o homem olhar para Deus, nada pode pará-lo. Nada pode pará-lo. O que tem acontecido com a humanidade é que a humanidade tem deixado de olhar para o Criador, tem deixado de acreditar nas promessas do nosso Deus, que são fiéis, promessas fiéis. Aquele que obedecer, aquele que olhar, aquele que tiver fé e acreditar em Deus, vai ver o impossível acontecer na sua vida. Se não estiver acontecendo coisas extraordinárias na vida do povo de Deus,
precisamos ficar alerta, porque nós servimos a um Deus todo-poderoso, um Deus que tudo pode, um Deus que cumpre com a sua palavra, cumpre com as suas promessas. Quando Ele promete, as coisas acontecem. Se não acontece, logo é porque o homem não está fazendo o que precisa ser feito. Porque quando o homem faz o que precisa ser feito, quando o homem obedece à voz do Senhor, ainda que seja preciso andar por cima das águas, ele vai andar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, às vezes, coisas pequenas têm parado o ser humano. Aí fica aquela pergunta: por que será? Por que será? Coisas pequenas têm parado o ser humano. Porque quando o ser humano, ele ouve a voz de Deus, ouve a voz do Senhor e obedece, ele anda sobre as águas. Então, por que o ser humano tem se deixado por coisas tão pequenas? Pode ter certeza, tem deixado de ouvir a voz do Senhor. E quando nós clamamos a Deus, Ele nos ouve, seja onde for. A Bíblia relata que Jonas, no ventre do inferno, clamou a Deus, e Deus ouviu o seu clamor. E o interessante é que muitas pessoas, às vezes, olham essa passagem e não entendem a grandeza de Deus. Quando vê que o grande peixe engole Jonas, acha que é uma coisa terrível, quando na verdade é um livramento do próprio Deus para Jonas. Porque se Jonas não fosse engolido por aquele grande peixe, aonde estaria Jonas? Nas profundezas do oceano, morto. Então Deus, Ele salva os seus, independente de qualquer coisa. Às vezes você pensa: nossa, que dificuldade eu estou passando, que grande tribulação eu estou vivendo. Talvez Deus tenha te salvado através dessa grande tribulação e você não tem compreendido isso ainda. Talvez se você não estivesse passando por esta grande tribulação, você estaria morto. Entenda os propósitos de Deus na sua vida. Aleluia. E aceite os propósitos de Deus na sua vida. Está difícil? Está no ventre do inferno? Clame a Deus que o socorro virá. Clame a Deus que o socorro virá. Sempre foi assim. Os grandes homens e mulheres de Deus passaram por muitas dificuldades, mas invocaram o nome do Senhor. E o que aconteceu? Veio o socorro, veio o livramento. Mas não reclamaram. Passaram por muitas dificuldades e não reclamaram. Então, o que eu quero deixar para a igreja nesta noite é isso. O homem, ele pode muita coisa. Ele pode muita coisa. Ele pode até andar sobre as águas. Mas ele precisa entender que ele tem que ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Jesus, obedecer
a sua palavra. E às vezes acontecem muitas coisas difíceis na sua vida, nas nossas vidas. E Jesus, às vezes, está mandando você vir. Vem. E você tem ficado com medo. E está afundando. Não tenha medo. Acredite na providência de Deus. Acredite na palavra. Nosso Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo. O que Ele fez lá no passado, que está registrado aqui na sua palavra, esses grandes feitos, Ele pode fazer hoje também. Para isso, nós, como igreja do Senhor, precisamos tomar uma posição e ouvir a voz do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. E esta é a palavra, que eu trago para a igreja nesta noite. E desde já eu agradeço esta rica oportunidade em nome de Jesus.